Amados irmãos, amados amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, em nossas vidas. Senhor Deus de misericórdia, nós te agradecemos por mais um dia de existência. Faze-te presente, Senhor, em cada um de nós. Ajuda-nos a vencer mais esse dia. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, amados amigos, a Bíblia rege o universo, a Bíblia rege as nossas vidas. Quando nós nos professamos cristãos, nós verdadeiramente assumimos um compromisso diante da face de Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, de seguir os seus ensinamentos. Desde a fundação do mundo, que Deus fez, criou tudo o que nós podemos enxergar, criou o homem, a mulher, e deu vida, deu o espírito, deu a alma, para que pudéssemos viver em paz e harmonia e eternamente. O homem pecou, foi destituído da glória de Deus, mas mesmo assim, pelo seu amor, Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E com este amor de Deus que é vivido por nós assumimos um compromisso de seguirmos os seus mandamentos, as suas leis, as suas ordenanças, enquanto nós existirmos. A partir do momento da decisão, com Cristo nós saímos do caminho da morte para o caminho da vida. Nós saímos do caminho das trevas para o caminho da luz. E assim vamos trilhando os nossos dias a partir deste momento até a consumação dos nossos dias aqui na Terra, ou até a vinda do Senhor Jesus, que ninguém sabe exatamente quando acontecerá. Mas sabemos, temos a certeza que isto irá acontecer, porque nós cremos na sua palavra, e quem crê tem a certeza, tem a esperança de que ele virá buscar a sua igreja para que realmente de suas mãos nós recebamos uma terra prometida que iremos viver eternamente com ele, não é, como nosso verdadeiro Deus e Pai. Mas neste escrito desde Moisés até os nossos dias, existiram muitos servos do Senhor pregando, levando a mensagem, sendo perseguido. E houve também reis, imperadores, que eram de Deus. E este que deixou um exemplo de vida para nós, que nós dizemos que é uma vida que nos dá uma lição de vida cristã, e que deveríamos muito seguir, assim como Jó, Davi, Esse aqui, ele deu um princípio de vida muito real e que nós podemos tirar muito proveito desses ensinamentos. No final da sua vida, na velhice é que as coisas desandaram, Desandou tudo, tudo mudou, tudo ficou totalmente diferente e ele perdeu. Não lhe digo que ele perdeu a salvação, mas ele perdeu muito com Deus. O nome dele é Salomão. Salomão, rei Salomão. São lições de uma vida que nos dá exemplos de como ser fiel a Deus. Nós aprendemos com a vida do rei Salomão em tudo que possuiu. Obteve sabedoria. Nas coisas terrestres, não podem satisfazer a tudo. Não satisfaz, nós estamos sempre com as coisas do mundo insatisfeitos. Nós sempre queremos mais, sempre quer mais alguma coisa. O casamento é importante,
mas nós temos que buscar a orientação de Deus, a permissão de Deus e ver se realmente é aquilo que Deus, ou aquele ou aquela que Deus está querendo para nós. Não é? Nós queremos aqui mostrar para os irmãos que em tudo nós devemos buscar a presença de Deus em nossas vidas, em nossas ações, em nossos desejos, para que em tudo tenhamos a certeza que seremos felizes, que viveremos em paz, em harmonia, em tranquilidade, em um afeto, carinho e amor tão eterno quanto o amor de Deus que habita em cada um daquele que é servo do Senhor Jesus. Este é o alvo maior, é fazer com que cada um de nós, inclusive eu, compreendamos mais o que é realmente o compromisso que temos para com Deus. Não é? Nós temos que compreender sobre a vida de Salomão as lições que iremos aprender nesta vida. Vamos ler 1 Reis. 1 Reis, capítulo 3. O vento desmarcou tudo aqui, olha, me perdoe. O vento desmarcou. Primeiro Reis, capítulo 3. A partir do versículo 5. Olha o que é que ele nos diz aqui. É muito proveitoso esse estudo. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus, pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão, de grande beneficência usaste tu com o teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face, guardaste-lhes este grande beneficência e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. E sou ainda menino, pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem pode contar, nem numerar pela sua multidão. O teu servo, pois, dá, pois, um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu grande povo? E esta palavra apareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus, portanto, pediste estas coisas e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir coisas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti igual não haverá. A humildade daquele rei era gigantesca, era grandiosa, maravilhosa. Por isso, ele foi um grande rei, justo rei. Essa é talvez a história que nos lembramos mais de Salomão. Todo mundo conhece essa história da justiça de Salomão através dos provérbios, né, que ele escreveu. A vida de Salomão e, ao mesmo tempo, uma grande realização e uma grande tragédia. Salomão era filho de Davi, mas
que casou com Betseba. Deus disse a Davi que Salomão seria o rei e que Salomão construiria o templo. 1 Crônicas 22, 9. Foi começado pelo pai, mas Salomão é quem construiu totalmente o templo de Deus. A vida de Salomão começou com um grande propósito, não é? E o propósito, no entanto, de Salomão era multiplicar para si mesmo esposas. E a fazê-lo foi levado, né, à idolatria. Porque quem muito quer, materialmente, Deus muitas vezes dá. Mas os olhos traz a cobiça. E a cobiça não é de Deus. Você nota os grandes templos, de vez em quando, há escândalos. Porque Deus dá. Mas como Salomão, eles não sabem se conformar com aquilo que é seu. Ele quer muito mais. Ele agora quer usufruir. Ele agora quer tosquear. Onde deveria agir como no princípio, como no início, que nós começamos com aquele fervor, com aquele desejo de correr, de ir às ruas, de pregar o Evangelho, de trazer toda a humanidade para Cristo, porque nós sentimos a presença de Deus, do Espírito Santo em cada um de nós. Em toda a sua obtenção, obteve sabedoria. Deus lhe ofereceu tudo aqui está aos teus pés. Mas ele pediu apenas sabedoria. Isto é encontrado em 1 Reis, capítulo 3, de 5 a 11. Talvez a história que estamos mais familiarizados com a vida de Salomão é a que ele pede sabedoria, realmente é. Todo mundo seja sábio como Salomão. Como resultado deste pedido, Deus atendeu a oração de Salomão por sabedoria e também deu poder, riqueza, prosperidade. E não havia nada que Salomão não tinha. O livro de Provérbios nos fala sobre isso. E nos adverte, e nos dá sabedoria, entendimento e discernimento para os problemas da nossa vida. A palavra sabedoria é usada 53 vezes no livro de Provérbios. O objetivo do livro era transmitir sabedoria a todos nós. Está no capítulo 1, versículo 2 a 7. Outro objetivo do livro é que a nossa sabedoria seja personificada. Provérbios de 1, 20 a 33. Também a sabedoria é ser feliz. Que adianta eu ter um mundo, mesmo cristão, mesmo abençoado, mas não ser feliz? A felicidade é o fator primordial de tudo que nós devemos desejar. É preciso conhecer o verdadeiro Deus para sermos como Ele quer que nós sejamos e vivamos como Ele quer que nós vivamos, para a honra e glória do seu santo e excelso nome. Em Provérbios capítulo 4, versículo 7, a sabedoria é a coisa principal. Adquira, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuís. Adquire o entendimento e não se deixe levar pela ganância, pela ambição, pelo mais e mais poder. A sabedoria nos prende, nos dá o conhecimento disso. A sabedoria começa com o devido respeito aos mandamentos, às ordenanças de Deus. A sabedoria é uma das mais virtudes de um cristão. O cristão deve procurar em Deus adquirir, como Salomão,
a sabedoria para que quando problemas, dificuldades dos outros cheguem a si, ele tenha as palavras certas, no momento certo, para o coração que realmente necessita, sem sombra de dúvida, daquelas palavras que a sabedoria do que for lhe apresentado lhe convier dizer. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Tiago capítulo 1, versículo 5. Peça a Deus. Este foi, sem dúvida, um dos sucessos de Salomão, em toda a sua vida, em toda a sua existência. E nós faríamos bem em imitar seus desejos, de pedir a Deus sabedoria, mas sempre sendo zelosos, para que a prosperidade com a sabedoria não venhamos a cair, não venhamos a ser infelizes, não venhamos usufruir dessa sabedoria para aproveitamento próprio, para usos próprios. Falamos como Salomão recebeu, não só a sabedoria, mas também todas as coisas, toda a riqueza, todo o poder, tudo que ele desejou na terra, ele conseguiu. A riqueza, 1 Reis 10, 10 a 25, a prata era tão comum como pedras, versículo 2, versículo 27, aliás. Poder, ele tinha 1.400 carruagens, 1.200 cavaleiros, 1 Reis 10, 26. O relacionamento eram 700 esposas, 300 concubinas, 1 Reis 11, 3. Paz, 1 Reis 4, 24, pois dominava sobre ele toda a região e sobre todos os reis daquém do rio, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz por todos os lados em redor. Salomão verdadeiramente tinha tudo, não lhe faltava nada. Nós também poderemos ter tudo, poderemos também dizer, não nos falta nada, porque nós somos de Deus e Deus nos abençoará. Deus derramará sobre nós as multiplicações e as bênçãos necessárias para que sejamos felizes, abençoados e, acima de tudo, não perdermos a salvação. De maneira como a posse de coisas materiais é glamorizada hoje, você pode pensar, se Salomão vivesse nos nossos dias, como ele seria? Veja como são abajulados os homens riquíssimos. Veja, algum que tem mais alguma coisa que o outro, como menospreza. Salomão concluiu que tudo que era mundano era mera vaidade. Mera vaidade, nada mais, simplesmente vaidade. Porque quando nós morremos, você que é rico, você que tem poder, você que procura humilhar as pessoas, você que diz nesse púlpito desta igreja, pastor de outra igreja não prega, só a minha igreja salva, baixa a tua cabeça, joga teus joelhos no chão, clama perdão pelo Deus que tu te serviu. Não seja egoísta. Deus não aceita distinção. Cristão é cristão. A não ser que a igreja deste pregue um evangelho anátema. Um evangelho diferente, mas se prega a palavra, ele é íntegro. Por isso, meu amado, a vaidade de vaidade, tudo, nada mais é, e simplesmente
vaidade. Salomão ainda fala em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Em Eclesiastes 1, 12, 14, ele diz, eu sou o pregador, e fui e irei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração a adquirir e a investigar com sabedoria a respeito de tudo quanto se faz debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela se exercitarem. Atentai para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e desejo vão. Salomão era sábio, e você também poderá ser. Busca a sabedoria em Jesus Cristo. Tudo é vaidade, nada mais, simplesmente vaidade. O homem é cristão, ganha milhões. Na igreja tem gente passando fome. Na igreja tem gente onde não tem onde morar. Mas ele compra fazendas. No nome da fazenda, no nome da igreja, no nome dele. Aviões, no nome da igreja, no nome dele. Vaidade de vaidade. Tudo é vazia, vaidade. Em Eclesiastes 2, 10 e 11 diz, e tudo quanto desejarem os meus olhos, não lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois o meu coração se alegrou por todo o teu trabalho, e isso foi o meu proveito de todo o meu trabalho. Então olhei eu para todas as obras que as minhas mãos têm feito, como também para o trabalho que eu aplicara em fazê-las, e eis que tudo era vaidade e desejo vão, e proveito nenhum havia debaixo do sol. É preciso pedir orientação a Deus, é preciso buscar a Deus para ver o que nós estamos fazendo. Irmãos, quando Deus nos manda fazer alguma coisa, Ele toma a frente. E você vai decidindo segundo a vontade de Deus na orientação correta em que Ele nos dará. E tudo, quando você vê, está certinho, está dentro dos conformes. Deus não erra. Deus orienta e ajuda a fazer, e faz. Em relação à riqueza e fortuna, Salomão escreveu, quem ama o dinheiro se fartará de dinheiro. Nem o que ama a riqueza se fartará do ganho. Também isso é vaidade. É vaidade. É preciso distinguir o que é meu, o que é de Deus, o que é do homem. O que é meu, o que é de Deus, o que é do homem. Vaidade são os desejos de ter, poder, ser maior do que os outros. A canção transmite um amor. Todo casamento tem canções maravilhosas. Todo casamento, mas nós iremos ver num casamento de Salomão a desgraça que foi. Salomão teve êxito com Deus. Salomão teve êxito em tudo aquilo que ele empreendeu. Mas foi uma desgraça no casamento. Com Betseba, nós iremos daqui a pouco falar sobre isso. É preciso, meu amado, você conhecer a história de Salomão e tomar esta lição maravilhosa. Que este homem de Deus, eu creio que por tudo que ele fez, ele não perdeu a salvação. Ele talvez tenha perdido os galardões, as recompensas que Deus diz que nos dará. Mas não creio que ele tenha perdido aquele nomezinho branco, escrito numa pedra, uma pedra branca, o seu nome lá na glória. Está em Apocalipse fala sobre essa pedra branca. Salomão desobedeceu a Deus. Salomão desobedeceu a Deus em quem ele estava autorizado a se casar.
1 Reis, capítulo 11, versículo 1 e 2. Ora, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, filhas de mulheres moabitas, mulheres amonitas, mulheres edonitas, mulheres sodônias, mulheres etéias, de todas essas nações que o Senhor lhe dissera aos filhos de Israel: não ireis para ela, nem elas virão para vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguir os teus deuses. A esta se apegou Salomão, levado pelo amor. Salomão desobedeceu a Deus ao permitir que estas mulheres o traíssem após ídolos. A mulher, ela constrói o homem, mas existem mulheres que destroem o homem. Peça a Deus, suplique a Deus, que Ele mostre a verdadeira mulher para você. Suplique a Deus, peça a Deus o verdadeiro homem que será o seu esposo. Em 1 Reis, capítulo 11, 4, 8, diz: pois sucedeu que, no tempo da velhice, Salomão, suas mulheres, perverteram o coração para seguir outros deuses. Seguir outros deuses. Ele esqueceu do seu Deus. Seu pai, Davi, também me errou, pecou, mas Salomão fez muito pior. Salomão seguiu, mandou construir estátua, mandou construir deuses, e os deuses foram, não é? Os deuses que Salomão seguiu: Deus Astarete, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou, e não se conseguiu ver, e seguiu em frente. Ele não conseguia perseverar naquilo que Deus fizera por Davi e lembrar do que Davi fez, do que Deus fez por Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um altar no alto, como os católicos fazem, né? Por isso, lá no Velho Testamento, eram os católicos que faziam as imagens assim. Então, qual foi o Deus que ele fez a imagem? Olha aqui, ó, você vê no livro, na Bíblia você encontra Quemós, lá no alto do monte. Quemós, abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém. E há outro ainda, e Amoleque, abominação dos amonitas. Os outros eram moabitas, esse é amonitas. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso, como a Igreja Católica faz, queimando incenso, e ofereciam sacrifícios a seus deuses. Por causa da desobediência de Salomão a Deus nestes assuntos, Deus dividiu o seu reino. Israel levou 10 tribos para longe de Salomão. A mão de Deus é santa, é pura, e ninguém pode viver em pecado. Mas cedo ou mais tarde, Deus opera e faz com que se sinta o poder da sua mão e lembrar com as consequências os erros que estão a seguir. Salomão teve sucesso e fracassos, muitos fracassos no casamento. Nesse último pensamento, os casamentos de Salomão foram fracassos totais, porque os levou para longe de Deus. Tudo isso aponta para o fato de que, ainda que o casamento é importante, Deus sempre vem em primeiro lugar. Tudo da nossa vida, meu irmão.
Deus vem em primeiro lugar. Deus vem em primeiro lugar. É muito importante o casamento. Se você é um cristão, você já experimentou de fracasso, perseguição, já sofreu decepções, já sofreu humilhações. Mas é preciso nós estarmos prontos para perdoar, porque é assim que Deus quer. Onde há sabedoria, há perdão. Onde há sabedoria do mundo, é loucura. Sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. Como dizem Eclesiastes, a sabedoria de Deus o impulsiona a se tornar cristão. Ouça a palavra de Deus em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, mas a sabedoria do mundo é destruição. Não pensa em Deus, não busca Deus. Arrepende-se dos teus pecados enquanto há tempo, porque após a morte não tem salvação. A salvação vem pela vida, e Deus quer te salvar. Em toda a sua busca, adquira sabedoria, sabedoria de Deus, que vai levá-lo mais e mais para junto deste Deus verdadeiro. A sabedoria do mundo é loucura, meu amado. É loucura. Creia de todo o coração, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Arrependa-se dos seus pecados. Atos 17, 30. Confesse a Jesus, o Filho de Deus, e o aceite como seu Salvador. Mateus 16, 16. Meu amado, Deus está te chamando. Arrependa-se. Deus está te convidando. Arrependa-se. Confesse a Ele os seus pecados e venha junto a nós seguirmos o caminho estreito e espinhoso que nos fará chegar diante da face de Deus. Procure o seu pastor, faça o seu discipulado, conheça o seu Deus pessoalmente, procure se batizar, porque o cristão verdadeiro, ele deseja no seu coração, no seu eu interior, o batismo, porque é o selo da fé. É no batismo em que nós recebemos o Espírito Santo. Há quem diga que antes do Espírito Santo, o Espírito Santo opera. Eu creio também. Mas a palavra diz que no batismo, emergido, quando afundado, você morreu para o mundo. Debaixo d'água, lavou os seus pecados. Quando você sai da água, que você é emergido, que saiu da água, Deus manda o seu Espírito Santo e lhe cobre com o poder, com a glória. E o sangue de Jesus vai lhe lavando, vai lhe transformando, vai lhe modificando. E você vai fugindo de você todas aquelas trevas e recebendo a luz de Deus. Só o poder de Deus. Nenhum outro Deus pregado tem esse poder. Só este Deus que nós, os cristãos primitivos, conservadores, pregamos, tem esse poder. Espere em Deus, que você tenha aprendido, mas você lendo é muito melhor. Anote os versículos. Bíblia Católica. Todos estes versículos tem na Bíblia Católica, com palavras diferentes. Mas você tem um dicionário. Se não tiver, procure na internet um dicionário e veja os diversos significados, os sinônimos, e confira. Não siga as minhas palavras, siga a Jesus. Não ouça a minha voz, ouça a voz do Espírito Santo que fala para você. Não leia aquilo que nós não falarmos, mas leia todos os versículos que alguém lhe falar desta palavra santa. Confira.
Faça como o povo de Bereia. O povo de Bereia, o apóstolo pregando, e ele, eu quero conferir a verdade. Principalmente nesta época em que os falsos profetas estão soltos, estão sendo tentados por Satanás para ludibriar, para enganar, para conduzir você para a perdição. Abre os seus olhos e veja. Abre os seus olhos e enxergue o poder da glória de Deus nascendo sobre você e revestindo de poder. Meu amado, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, que Deus faça resplandecer sobre você o seu rosto, que erga a mão sobre a sua cabeça, lhe dê paz, saúde, prosperidade, virtudes, sabedoria, para que você possa compreender e entender, ver e enxergar, ouvir e escutar a palavra verdadeira. A única palavra verdadeira que tem poder para salvar entre o céu e a terra. Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome de Jesus. Amém.